filmar aqui, ó. Me seguindo, acabei de sair do trabalho, tá me seguindo aqui, ó. Ele começou a me observar da janela, gente. E ele estava me observando com um olhar assim muito estranho, super assustador. E eu tava em casa, né, comendo, almoçando, confortável, e ele estava me observando da janela. Nisso que eu vi que ele estava me observando na janela, foi quando eu fui levar o prato pra cozinha. E ele estava me olhando assim com um olhar muito estranho, tanto que eu dei um grito assim, assustada. O que foi que você estava me olhando? Ele falou que estava olhando uns ursos lá no quarto da minha mãe, assim, gente, uma história super bizarra, sendo que nitidamente dava pra ver que ele estava me olhando. Depois disso, aí que a gente literalmente se afastou dele, a gente não estava mais falando com ele. O relato desesperado é de uma jovem moradora da cidade ocidental. Ela conta que desde novembro do ano passado tem sido perseguida por um vizinho. Nesse vídeo gravado pela vítima, o homem que alega ter problemas mentais aparece em frente à porta da casa dela, observando o local. E assim, gente, ele mudou pra lá, ele aparentava ser uma pessoa tranquila, normal. E a gente ajudou ele, sabe? Porque ele não tinha água nem luz. Ele usava a internet lá de casa, colocava o celular dele pra carregar lá em casa. Até que no começo de novembro, ele começou a falar umas coisas estranhas, sabe? Que já tinha sido preso, que já tinha agredido pessoas. Só que a gente, assim, não acreditou. Achou que ele estava falando isso pra colocar medo na gente. Vou filmar aqui, ó. Me seguindo, acabei de sair do trabalho, tá me seguindo aqui, ó. Ainda segundo a jovem, essa perseguição teria começado depois de um desentendimento por causa de um vazamento no apartamento dela. O pai da garota tentou resolver a situação com o homem e quase foi esfaqueado. A gente ligou pra polícia. A polícia falou que não era pra ele ir lá na porta de casa, porque ele ainda... Gente, ele era tão assim que ele continuou indo depois que a polícia falou que não era pra ele ir. Inclusive, ele falou na frente dos policiais que podia chamar a polícia pra ele, que não dava nada. E que ele só não matou meu padrasto porque minha mãe segurou ele. E depois disso, 2 semanas depois, ele ainda foi lá na porta de casa. Foi no vídeo que eu mostrei, que eu gravei ele lá na porta de casa. E antes disso, gente, ele ficava passando atrás do condomínio, aí olhando a janela do meu quarto. Tanto que minha mãe teve que fazer um muro lá atrás pra ele parar de passar lá, sabe? Com medo, a jovem e seus familiares tiveram de mudar do condomínio. A delegacia da cidade ocidental investiga o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que os envolvidos estão sendo intimados para a verificação dos fatos. Ainda segundo os investigadores, os familiares do suposto autor também foram chamados para serem ouvidos na delegacia. A gente ia trazer nossas coisas, mas assim, a gente saiu da nossa casa, do nosso conforto, agora a gente tá morando em outro lugar, por conta de uma pessoa que já fez isso em inúmeras cidades e nunca aconteceu nada. Então assim, ele fez isso aqui na cidade ocidental e ele pode muito bem ir pra outra cidade e fazer isso em outra cidade. Então eu só peço que a justiça seja feita e que nós mulheres possam andar com segurança na rua. Vou filmar aqui, ó. Me seguindo, acabei de sair do trabalho, tá me seguindo aqui, ó.